Sabe o que eu fico triste, que dá uma dor no coração, uma decepção, é que muitos crentes, em geral, principalmente aqueles que se dizem evangélicos, de liderança a membros, principalmente lideranças. Também eu digo liderança entre aspas, porque líderes são aqueles que dão bons exemplos, que lideram, estão à frente de uma equipe, enfim. A maioria deles estão mais preocupadas em fornecer conteúdos para a internet. Hoje em dia é influência internet. Muitos estão preocupados em multidões, e mandando link, mandando comentários, gerando conteúdos, querendo serem famosos, ganhar dinheiro. Estão mais preocupados com isso do que em ganhar almas. E justificam dizendo: estou ganhando almas, estou falando de Jesus. É mentira. É mentira, isso é aparência. Estão mais preocupados em famas, em fazer da internet um trabalho, ser famosos, ter destaques, do que diminuir e deixar Cristo aparecer e ganhar almas. Muitos não estão mais fazendo como Paulo disse: é importante que eu diminua e Cristo apareça. Como os profetas do passado, os discípulos, os crentes do passado, que padeciam, ali sim passavam perseguições por amor de Cristo. Alguns, nas suas fraquezas, até se escondiam, porque a perseguição era grande, a morte, e uma morte, porque não tinham um encontro real com o Espírito Santo, mas lutavam por amor a Cristo, assumia a identidade de cristão, de apóstolo, de seguidores, servidores de Cristo. Hoje não vemos isso, quando vemos é aparência. A maioria dizem que são pregadores, apóstolos, obreiros, diáconos, presbíteros, enfim, profetas. Está cheio de profetas neste mundo, mais do que ovelhinhas, humildes membros. Aí querem aparecer, mas quando se tornam popular, não querem aguentar as pedradas, as pauladas, cacetadas, críticas, literalmente falando, ou na realidade. Aí quando passa uma coisinha boba, estou sendo perseguido, que eu amaldiçoo, aí querem ter autoridade de amaldiçoar, mas não abençoa como o povo do passado, como Jesus Cristo disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu sei que dói a crítica, as lutas, digamos assim, perseguição, porque nós não estamos sendo perseguidos ainda. Alguns países ainda há perseguição. Eu não vou citar o nome, mas tem países que eles dariam tudo para pregar o evangelho e não tem igreja. Se eles fazem culto em lugar subterrâneo, escondidos, e são queimados, morrem. Não pode pregar, não pode ler a Bíblia. Mas aqui no Brasil está um mar de rosa, aí passam as lutinhas, o efeito, nós deveríamos nos alegrar, porque uma criticazinha, os probleminhas, é o efeito do amor de Deus, é o sinal que está tendo efeito do que estamos fazendo. Está valendo o que estamos fazendo. Como diz o ditado, para toda ação há uma reação. Aí não, quando passa uma luta, estou sendo perseguido, estou sofrendo, começam a chorar. Que seja amaldiçoado, que morra ao invés de abençoar, quer amaldiçoar. E a Bíblia diz que não devemos amaldiçoar ninguém, sim abençoar. Agora, se Deus vê que nós estamos sendo injustiçados, Ele quer nos usar, Ele não aceita, Ele vai punir, mas não precisamos abrir a nossa boca e querer amaldiçoar ninguém, emprestar a boca para Satanás.
Porque quando a pessoa amaldiçoa e deseja a morte do outro, dizendo que são pastores, são pregadores, são líderes, são cristãos, quem vai ouvir é o diabo, é Satanás. Se a pessoa está cheia de maldade, amaldiçoando alguém, quando eles profetizam bênção, diz que, ah, que Deus te abençoe, acham que estão curando alguém em nome de Jesus, e não estão. Quem está operando é Satanás, porque Jesus não habita em coração sujo, em sujeira, entendeu? Deus não, não habita em um lugar e Satanás no mesmo lugar. Ou é Deus ou é Satanás. Se alguém vem contra mim, eu digo que eu sou pastor, sou pregador, sou cristão, e eu quero brigar, quero sair no tapa, no morro, quero amaldiçoar, é o diabo que está. E aí eu quero reagir, é o diabo que está usando, não é Deus. O que eu tenho que fazer não é que eu seja besta, seja apanhar, mas se aconteceu, eu vou glorificar Jesus com a minha mansidão, meu domínio próprio. Porque quem é cristão, quem se diz ser líderes, apóstolos, profetas, enfim, porque para mim não existe apóstolo. Muitos se titulam apóstolo. Apóstolo foi os únicos que Deus escolheu e enviou. Aquele povo do passado. Como missionários para pregar o evangelho dos enviados. Mas se vocês se acham, importante que façam as coisas certas. E se nós ou vocês, quem sejam, estão sendo perseguidos, entregam na mão de Deus, abençoe, não amaldiçoeis. Porque se for de vingar, quem vai vingar é Deus, a justiça pertence a Deus, a morte pertence a Deus. Como é que vai dar o meu testemunho? Como é que vai pregar Cristo amaldiçoando alguém? O povo do passado, alguns amaldiçoavam no tempo da lei, porque eles tinham moral, eles pregavam o evangelho, mas não era sempre. Eles estavam sempre abençoando, dando bom testemunho, sofrendo, por amor de Cristo. Imagine se vocês passarem pelo o que os profetas, os discípulos passaram, serem jogados no caldeirão de azeite quente, sofrendo e Deus livrar e confiar em Deus. Serem jogados na fornalha de fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Serem jogados na cova dos leões, como Daniel. Serem cortados ao meio, como os profetas, né, pregados de cabeça para baixo na cruz, como Pedro. Ser degolado, perder a cabeça, enfim. Precisamos ler a Bíblia, aprender, viver e ser humilde, não ficar acreditando em invenção. Aí fala uma coisa que sente na emoção, aí Deus mandou me falar algo, não, Deus me mandou, eu vou pedir confirmação a Deus, vou orar, vou pedir direção a Deus. Se Deus me mandou falar algo, ele vai me dizer como eu vou chegar até a pessoa e pode passar o tempo que for, vai se cumprir. Não é eu querer agradar alguém e dizer Deus me mandou. Não quer falar alguma coisa, diga eu quero falar, eu que quero falar. Não precisa causar o nome de Jesus, de Deus. A Bíblia diz, ai daqueles que diz que Deus mandou, Deus falou. Quando ele não mandou, ele não falou. Fale com firmeza. Deus, ele usa o que ele quer. Mas para ele ficar ali usando a pessoa tem que estar em comunhão com ele, consagração. Muitos querem pregar para agradar o ego das pessoas, para querer ricar, querer destaque. Ah, eu prego o evangelho por amor, é mentira. Ah, Deus é Deus que fazia milagres. Deus fazia milagres, não mágica. Ah, Deus, eu não duvido que Deus pode transformar isso, transformar aquilo. Poderia e pode até hoje. Mas não é, na época que ele viveu na Terra, em forma humana, ele fazia algo para beneficiar o povo necessitados, para que criasse, viessem a crer no Evangelho do Pai, não para se beneficiar. Não tem nenhuma mensagem na Bíblia que diz que Jesus fez algo para se beneficiar. Pelo contrário, ele se diminuiu, se fez pequeno por amor de todos, se fez pobre por amor de todos e deixou a glória dele no céu como Pai, como um Deus. Não que ele seja o Deus total, ele é um Deus no Pai. Entendeu? Tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo e os anjos. Aí muitos ficam inventando conversa fiada. A gente só deve pregar, falar aquilo que está na Bíblia. Por mais que possamos imaginar que Deus, Jesus, possa fazer coisas maiores, extraordinárias, mas podemos crer. Creia para si, busque aquilo. Se você quer algo maior, use uma fé maior, mas não fale aquilo que está fora da Bíblia, porque a Bíblia diz, ai daqueles que tirar um tio da Bíblia acrescentar. Ah, não, em algo que fizer em forma de filme bíblico, em palavra, em pregação, normalmente não invente aquilo que está na Bíblia, fala que está na Bíblia. Não queira ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação.